Cordiais saudações a todos que nos acompanham neste webinário da Pastoral da Ubra. Eu sou o pastor Max e é um prazer estar com vocês. Contamos aqui com a audiência. Isso é um motivo de muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Procurando contribuir com o crescimento pessoal do Brasil afora e buscando fazer uso da tecnologia que nos permite estar conectados, mesmo estando a quilômetros de distância uns dos outros, as capelanias das escolas e unidades de ensino superior da UBRA, de todo o Brasil, se uniram para promover uma série de webinários que nos convidam a refletir sobre fé e vida. No encontro de hoje, contamos com a ilustre participação do Dr. Thomas Raimann, que é psicólogo e pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele tem mestrado e doutorado em teologia prática e hoje atua na função de reitor da Universidade Luterana do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thomas, meu amigo. Obrigado, pastor Max. Prazer enorme estar aí com vocês para falar de um tema extremamente importante e, como nós vamos ver, um pouquinho complicado, né? Bem, muito existencial. Pois é, hoje aí, nesse nosso webinário, a gente vai estar fazendo meio, daria para dizer assim, Thomas, um joguinho de perguntas e respostas, né? Eu tenho aqui algumas perguntas que eu elenquei sobre o tema. Vocês sabem que o tema do nosso webinário é culpa e perdão. E eu vou aí jogando essas perguntas aí para cima do Thomas e vamos ver aí o que nós vamos construindo a partir disso. Se você quiser, você também pode participar conosco, você pode postar aí seus comentários, as suas perguntas, e nós queremos aí, no final do nosso webinário, também dar oportunidade para o professor Thomas reagir aí a alguns dos comentários e algumas das perguntas de vocês. O nosso webinário, então, é esse tema, culpa e perdão. Talvez uma das coisas que a gente poderia começar a fazer é entender os termos, né? Acho que à medida que a gente entende os termos com mais clareza, a gente pode também melhor desenvolver uma comunicação sobre eles. Como é que nós podemos definir culpa? Bom, conceito culpa, na realidade, ele pode ser entendido de muitas maneiras, né? Eu estou falando aqui de uma dupla perspectiva, né? Como psicólogo, né? 25 anos como psicólogo clínico e também como teólogo, né? Mas a questão da culpa, ela é uma questão de cunho existencial, de cunho filosófico, antropológico, né? Sociológico, ela pode ser analisada de muitas maneiras. Eu gosto de definir o conceito de culpa a partir de uma diferenciação que Gary Collins, ele é um conselheiro pastoral, e um dos capítulos dele no qual ele fala sobre culpa, ele divide a culpa em dois grandes blocos. Ele fala o seguinte, bom, eu posso falar de uma culpa objetiva, que sempre vai existir na relação do sujeito com alguma regra, com algum mandamento, com alguma lei, com algum preceito. Quando o indivíduo quebra esses mandamentos, as regras, as leis, ele se torna culpado objetivamente perante ela. Isso seria uma culpa objetiva. Um exemplo muito claro de culpa objetiva, por exemplo, eu estou no trânsito, o sinal ficou vermelho, né, semáforo, e eu passo no sinal vermelho. Eu sou culpado perante as leis de trânsito por ter transgredido uma lei, né? O outro tipo de culpa é o chamado culpa subjetiva, que significa o quê? É como eu me sinto com relação àquele ato. E aí é muito curioso, ou seja, uma culpa subjetiva, ela é uma culpa mais interna, internalizada. É quando eu sinto vergonha do que eu fiz, quando eu sinto um remorso, quando eu sinto um pesar, né, uma tristeza, e me autocondeno por isso, por alguma coisa que eu fiz, por uma coisa que eu deixei de fazer, né? Isso pode, inclusive, ser não apenas nas ações, mas nos próprios pensamentos. Voltando ao assunto ali da culpa, né, de passar no sinal vermelho, por exemplo. Eu posso ter passado no sinal vermelho e não me sentir culpado por isso. Porque, como eu já estou à meia-noite, eu pensei, bom, eu vou melhor resguardar a minha própria segurança, a minha vida, porque se eu parar no sinal vermelho aqui, eu posso ser assaltado. Então, eu vou olhar com cuidado e vou passar, né? Bom, de novo, eu sou culpado objetivamente, mas não sinto culpa por causa disso, né? O contrário também pode acontecer. Eu me sentir culpado por alguma coisa que objetivamente, se nós analisarmos a situação, nós veremos de que não há culpa. Um exemplo muito claro que a literatura, por vezes, toca no assunto, é a culpa do sobrevivente.
né? Um exemplo, eu estou num automóvel, sofremos um acidente e as 4 pessoas que estavam comigo no carro faleceram. Só eu sobrevivi. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não assoprei a orelha do motorista, eu não fiz absolutamente nada que fosse, digamos assim, objetivamente levasse àquele ato. Mas como sobrevivente, eu me sinto culpado por ser o único sobrevivente. Algo meio maluco. A culpa, aí entra de novo a culpa psicológica, né, que é um elemento muito profundo, e como nós vamos provavelmente, a partir das suas perguntas, provavelmente isso vai acabar chegando. Mas aqui eu acho que é uma definição clara, né, objetiva e subjetiva. Pois é, à medida que a gente tem essa definição, Thomas, me parece que a gente pode depreender que a culpa pode ter papéis diversos na nossa vida, né? Às vezes agindo, poderíamos dizer assim, de uma maneira positiva e às vezes talvez de uma maneira negativa. Dá para falar nisso? Que a culpa tem um papel positivo e um papel negativo, dependendo da situação? Bom, se eu fizesse uma pergunta a quem está nos assistindo, né, eu fiz isso para minha filha ontem. Disse assim, filha, o que tu acha sobre a culpa? Né? Tu te sente culpada? Inclusive, quando eu dou aula sobre esse assunto, eu faço uma dinâmica de grupo. Né, eu peço para o pessoal fazer uma análise, né, peço para fechar os olhos e fazer uma análise da semana que passou. Né? Digo assim, olha, pessoal, pensando na semana que passou, vocês fizeram alguma coisa que... pensando hoje, vocês se sentindo-se culpados? Bom, se não, pensem no mês que passou. Né? Nesse último mês, andaram aprontando alguma coisa, e eu vou indo, né? No ano, na própria vida. Então, assim, ó, de um modo geral, se nós olharmos para a nossa própria vida, nós vamos ver muitos tipos de culpa. Né? E aí minha filha disse assim, não, pai, culpa... Tu acha que culpa é uma coisa boa ou ruim? É ruim, né, pai? Acho que se eu perguntasse para todos que estão nos assistindo, eles diriam, não, a culpa é algo ruim. Né? A psicologia sempre vai dizer de que a culpa é um elemento neurotizante do ser humano. Tá? Então, por quê? Porque quando eu me sinto culpado, eu me sinto ruim com isso. Né? De novo, eu me autocondeno, eu tenho pesar, e aí as consequências disso nós podemos depois aprofundar, né? Mas, numa primeira resposta, sim, a culpa é algo ruim. Né? Claro que nós estamos falando aqui de intensidade da culpa. Né? Eu vou pegar agora o lado positivo. Por que a culpa pode ser vista como algo positivo? Alguns autores vão dizer que a culpa é um elemento civilizatório. Porque no momento que eu passo a sentir culpa, isso indica um certo princípio de alteridade. Ou seja, eu não vivo sozinho. Imaginem a sociedade, as pessoas sem nenhum tipo de culpa. Tanto que os autores da psiquiatria, da psicologia, vão dizer que um indivíduo que não sente culpa, em instância nenhuma, esse é um traço de psicose, de psicopatia. Né? Os psicopatas e os sociopatas, uma das principais características disso é a ausência de culpa nos atos nocivos ao outro que eles cometem. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que sim, a culpa tem elementos muito positivos, tanto para o indivíduo, quanto para a sociedade. Né? Então, por exemplo, eu posso sentir culpa antes mesmo de cometer alguma coisa errada. Eu vou pensar assim, acho que eu vou colar na prova do professor. Daí eu penso assim, mas o professor é tão bonzinho, mas será que ele merece? Né? Vem um sentimento de culpa, ele sempre foi um cara legal, então o sentimento de culpa vem antes mesmo de eu cometer a cola. Ou seja, a culpa tem um elemento positivo no sentido de prevenir ações que possam ser nocivas. Né? Num outro momento, quando eu colei, entreguei, aí quando eu pensei assim, aí o professor dá aquele sorriso, e aí, né, que bom que teste uma prova, teste tão rápido, devia estar bem, boa prova, né? Aí a pessoa que colou, né, ela sai ali com uma reflexão, pensando, puxa vida, o que eu vou fazer, né? Então, a culpa, ela nos faz refletir sobre as nossas ações, né, que é algo também positivo. Um terceiro elemento positivo é a própria questão da reparação. Quando eu admito que eu fiz algo errado, ou seja, quando vem a culpa, muitas das vezes, né, para as pessoas que têm um conjunto de princípios éticos, morais, religiosos, o indivíduo pode, a partir do sentimento de culpa, reparar o seu erro. E aí, de repente, vamos usar aquele exemplo do professor, hipoteticamente, idealizando, né, que o aluno venha e diga assim, professor, eu preciso lhe dizer uma coisa, assim, essa questão 8 aqui, eu não sabia e eu acabei colando, e não me senti bem com isso, professor, né? Então, se eu puder, hipoteticamente, né, então, a culpa me faz reparar
um erro que eu eventualmente possa ter cometido. E um quarto elemento, né, o sentimento de culpa, por vezes, faz com que o indivíduo, inclusive, possa mudar o seu comportamento diante de uma determinada coisa, né? Tu faz uma coisa muito ruim, a culpa fica ali te remoendo, e tu diz, não, eu não quero cometer isso novamente. Isso realmente faz mal para mim, né? Então, esses são, digamos, pelo menos 4 aspectos positivos aqui que nós vimos no sentimento de culpa, né? O lado negativo nós podemos aprofundar. Pois é, me chamou a atenção, vários elementos, obviamente, chamaram a atenção, né? Mas, por exemplo, quando tu começaste a falar de uma possível maneira positiva de se ver a culpa, né? Tu deste o exemplo do aluno que queria colar na prova, né? Ele, tô pensando em colar na prova e me senti culpado por isso, então não vou mais fazer. Né? Isso me lembrou um conceito teológico, né? Bem comum dentro do luteranismo, quando se fala a respeito dos usos da lei, que é a lei como freio, né? E daí isso conecta a minha próxima pergunta, Thomas, para tu falar um pouquinho a respeito. Tu és psicólogo, tu és pastor, que conexões, que conversa, que diálogo tu percebes quando a gente fala sobre culpa, quando você vê a teologia e a psicologia interagindo? Bom, nós tivemos acho que faz uns 8 ou 9 anos atrás, um simpósio de psicologia e aconselhamento pastoral, cujo título, né, do simpósio, e que depois gerou um livro, é Um Olhar nos Espelhos da Culpa, onde foi um simpósio com a participação de muitas áreas, né, tanto da área psi quanto da área tel, né, filosofia também, enfim, vários campos ali. Nesse simpósio, foi colocado de forma muito tranquila, assim, o quanto existe convergência entre teorias psicológicas e teorias teológicas, né, princípios teológicos com relação à culpa. Vou usar assim, a minha formação psicológica aqui na UBRA foi toda praticamente em cima da psicanálise freudiana, né? Alguns vão dizer assim, opa, peraí, Freud coloca de que a religião é a grande produtora das neuroses humanas porque ela insufla culpa nos indivíduos, né? Só que se tu vai olhar Freud, que curiosamente era judeu, a nossa sociedade ocidental, ela é marcada profundamente por princípios judaico-cristãos. E se nós analisarmos os princípios judaicos cristãos, nós vamos dizer que, antropologicamente, o ser humano, a partir da construção judaica e cristã, onde se fala de uma criação de um ser humano por Deus perfeito, né? E aí todos certamente já escutaram as figuras que para nós não faz muita diferença de como interpretem isso, Adão e Eva, e a maçã, que nem era a maçã, né? Enfim, onde há, digamos assim, um pacto de fidelidade, né? E há um rompimento disto. Então, após esse rompimento, onde Adão e Eva, a princípio, quebram esse pacto de mutualidade com Deus, a partir dali se insere o elemento da culpa. Tanto que é curioso, e aí a psicanálise faz algumas leituras do Gênesis, de que quando eles cometem este erro, quando eles rompem o pacto de fidelidade, Adão e Eva percebem que estão nus. É como se a culpa nos desvelasse e dissesse, opa, fiz alguma coisa errada, né? Então, do ponto de vista psicanalítico e teológico, existe muita similaridade, né, na culpa como algo ligado a uma transgressão, né? Então, que parte a princípio de um ser humano pós-queda que está fadado a ter culpa, né? Freud vai trabalhar o conceito de superego, né, na sua visão de ser e de ego superego. No cristianismo, nós falamos algo que a consciência moral. A consciência moral é praticamente a mesma coisa que o superego freudiano, né? Então, nesse sentido, há muita similaridade entre visões psicológicas, né, de que o ser humano tem uma tendência a transgredir. A visão, por exemplo, a visão luterana, por exemplo, de ser humano é muito ruim, né? O Martinho Lutero fala de que nós temos um velho homem que vem à tona o tempo todo, né? Para Freud, ele vai dizer que nós somos guiados pelo nosso id, né? O nosso poço de desejos, de pulsões. Eu quero satisfazer os meus desejos, à custa, né? Se eu não tivesse a instauração de um superego, né, de um sensor moral, imagine aquilo que eu disse, se nós não tivéssemos culpas, o mundo já está complicado. Vocês imaginam
se nós tirássemos isso. Cada um faz o que bem entender. Nós viraríamos, certamente, uma sociedade muito pior do que nós já estamos. Então, acho que essa correlação entre teologia cristã, por exemplo, e psicanálise freudiana é muito fácil de ser feita. Uma coisa que eu penso assim, Thomas, nessa relação, né, você falou sobre superego e disse que praticamente nós poderíamos comparar o superego da psicanálise com um conceito de consciência moral presente dentro da religião, né? Mas é interessante nós pensarmos, por exemplo, se nós formos pensar em consciência, né, tem até aquela frase famosa, a minha consciência me acusa, né? Sim. Mas me parece, né, e a experiência demonstra isso, que nem tudo acusa sempre a todas as consciências. Ou talvez colocando de uma outra maneira. Tem coisas que acusa a minha consciência, mas não acusa a tua, e vice-versa. Por que isso acontece? Por que existem coisas pelas quais algumas pessoas se sentem culpadas e outras pessoas não se sentem culpadas? Excelente a pergunta. Eu me lembro na época que eu me penteava na época ainda, né? Faz muitos anos, onde entrou essa discussão sobre a questão antropológica da culpa, né? Eu estava com um professor que era um psicanalista, né? Eu sou psicólogo de linha freudiana, mas não sou psicanalista. E o psicanalista, e eu estava com um filósofo e antropólogo. E o filósofo e antropólogo disse que não, que em algumas culturas não existe o conceito de culpa. E eu disse, não, peraí, como não? No momento que eu tenho consciência de mim enquanto sujeito, e que existe um outro sujeito além de mim, nessa relação existe algo que é intuitivo, no sentido assim, alguém não precisa me dizer que eu fiz algo errado para eu sentir se eu fiz algo errado. Né? Como a gente, na relação humana, porque a culpa está ligada muito ao campo da relação, né? Que é um relacionamento intrapessoal e um relacionamento interpessoal, né? Mas assim, claro que em culturas onde existe muita, como é que eu vou dizer assim, muitas regras, quanto mais regras, quanto mais normas, quanto mais mandamentos, uma cultura ou um grupo familiar ou um grupo religioso procura colocar para os seus indivíduos, tanto mais culpa teria, tu entende? É só tu colocar a quantidade de normas e a quantidade de transgressões que eu tenho diante dela. Há culturas, sim, que tem muito menos normas e mandamentos. E aí, sim, a culpa, ela acontece de uma forma muito menor. De novo, né, a culpa pode ter elementos legais, jurídicos, né? Então, por vezes, o que é algo que é permitido aqui, se você vai num país muçulmano, uma mulher que, de repente, entra em um local sem um manto, ela é culpada civilmente por um ato, né? O que para nós seria totalmente, né? Então, a culpa ela é um elemento extremamente subjetivo, né? Porque ela é dada, como é que ela é criada? Ela é criada a partir dos preceitos morais, religiosos, né, éticos, que o indivíduo é criado. Então, se eu estou na minha família, onde os meus filhos veem que eu erraram o troco, e eu não fiz isso. Onde eu fico falando mal dos outros o tempo todo. Estão entendendo a questão do modelo? Uma criança que nasce num modelo onde não existem princípios claros, né, para ela fazer determinados atos, não é visto como errado. Né? Então, outra coisa importante, né? Você sabe que a moral e a ética, ela é algo dinâmico. Então, eu sempre gostava de dar sala de aula, por exemplo, antigamente, vamos usar um termo dentro da moral sexual, né? Antigamente, uma mulher dizer que iria casar e não era virgem, as pessoas arregalavam os olhos, né? Mas olha só, né? Enfim, uma questão machista, né? Dentro da cultura machista que a gente diria. Eu falo para os meus alunos, hoje, em 2020, se uma mulher fosse dizer de que iria casar virgem, os olhos arregalariam. Entende? Então, assim, não, mas isso é algo absolutamente normal. Então, há elementos culturais, há elementos civis, há elementos religiosos, há elementos familiares e há elementos pessoais para eu dizer o que é culpa e não. Eu, na área da psicologia, o que a gente vê por vezes? Pessoas com um superego muito grande, olha o que eu vou dizer, tá? É meio esquisito isso. Às vezes, elas têm um superego tão rígido
tá? Que o simples fato de pensar alguma coisa ruim faça com que elas sofram profundamente. Até nos sonhos, de repente o sensor é tão forte, porque nos sonhos, na verdade, os sensores baixam. As pessoas não se permitem, até mesmo nos sonhos, a fazer determinadas coisas, eles acordam antes. E outros, não apenas no sonho, mas na realidade, tipo aquela música, deixa a vida me levar ou leva eu, né? Então, eu acho que é um elemento bem importante, que a culpa é sim subjetiva, o que para alguns pode ser culpa, para outros eles vão rir. Que? Tu te sente culpado por isso? Que bobagem, né? Então, é bem perigoso aqui a gente querer dizer, porque a gente sempre está julgando, nós sempre estamos julgando uns aos outros. E nós julgamos as pessoas a partir dos nossos próprios princípios. Então, esse é um elemento bastante complicado, né, de eu querer dizer, não, a minha verdade é que vale, os meus valores é que valem, né? A gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de coisa. Pois é, Thomas, a gente tem um tema que, na verdade, ele é um binômio, são duas palavras que a gente tem ali, né? Culpa e perdão. A gente falou um pouco sobre culpa, eu acho que esclarecemos várias coisas importantíssimas sobre culpa, mas eu quero começar agora a mudar um pouco a temática e falar sobre o outro tema, né? Que é fundamental, né? E, na verdade, eu acho que a gente quer chegar lá realmente, né? A gente quer falar sobre perdão, né? Uma das coisas que ficou marcada na tua fala, me pareceu isso tanto do ponto de vista da psicologia quanto da teologia, que a culpa é algo inerente à nossa humanidade. A nossa humanidade finita, a nossa humanidade falha, a nossa humanidade que tem necessidade de regras morais para, né, regular os nossos relacionamentos em comunidade, né? Então, é algo inerente da nossa humanidade a culpa, né? Sendo a culpa inerente à nossa humanidade, a gente poderia falar a mesma coisa sobre o perdão? Não, eu diria, já viram a expressão errar é humano, perdoar é divino? Eu sou um pouco pessimista, é até triste dizer isso, assim, né? Mas quando as pessoas estão dizendo de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, nós vamos ter uma nova sociedade depois disso, as pessoas vão ser mais solidárias, não vão ser, não vão ser. Tá? A natureza humana, na visão teológica cristã, ela é corrompida, né? E numa visão psicológica, a gente vai dizer, olha, o ser humano é complicado, né? O que nós estamos vivendo hoje muito egocentrismo, mais do que egocentrismo, né? Individualismo, um egoísmo. As pessoas estão cada vez mais em si mesmadas, então elas estão nem aí para o outro. Então a prática do perdão, ela não está inscrita no nosso DNA, não. Eu acho que a gente vai até aprofundar um pouquinho isso. Uma coisa ainda, Max, que eu queria colocar, a gente acabou não aprofundando, que é o lado negativo da culpa, e até pode estar ligado depois ao perdão, é de que, assim, todos nós sabemos o quanto a culpa é negativa, né? Falamos isso. Ela neurotiza as pessoas, né? O sentimento de culpa, ele pode nos levar a viver numa vida com mau humor, com estresse, com preocupação. A culpa está muito ligada a quadros clínicos de ansiedade e depressão. Tá? A culpa está muito ligada à incidência de suicídios. Tá? A culpa está ligada a doenças de cunho psicossomático. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Eu não apenas me puno, né, conscientemente, mas eu, por vezes, me boicoto. Eu nem sei o porquê que eu estou fazendo isso. Alguns exemplos, quando eu dava em sala de aula, né, de que dependendo daquilo que eu escutei na minha infância, por vezes, eu gosto de dizer que uma verdade maldita, uma palavra maldita, ela pode se tornar maldita, né? No sentido, assim, de alguém dizer, olha, depois que tu nasceu, eu tive que, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu abandonei o meu sonho, né? De ser médica ou de ser advogada, para poder te cuidar. A mãe ficou brava, com o filho, com 7 anos ela diz isso. Às vezes a gente fica irritado e fala bobagens, né? Eu já tive um caso, né, nos 25 anos de clínica, em que uma pessoa veio à tona, a pessoa se boicotava o tempo todo. Finalmente, depois de muito tempo, né, de se desvelar, veio à tona essa frase, que um dia ele tinha escutado, né? Eu não me lembro se era com um torno de 8, 9 anos, algo que ele sentia-se culpado, ele não podia ter sucesso, porque o sucesso dele seria uma afronta ao fracasso da mãe, que foi culpa dele. Então ele se boicotava o tempo todo. Alguns disseram, não, isso pode parecer maluquice. Mas a culpa
a culpa pode nos enlouquecer, literalmente. Então é importante esse lado negativo da culpa, né, antes de nós vermos a questão do perdão, e aí sim, né, nesse caso, o indivíduo que traz esse tipo de coisa e se dá por conta disso, tem um insight, né, ele vai precisar indiscutivelmente do perdão, né? E o perdão, de novo, é um conceito que pode ser analisado sob múltiplos aspectos. No campo da teologia cristã, o perdão, eu diria assim, junto com o amor, se nós for pegarmos a Bíblia Sagrada, a essência da Bíblia Sagrada, né, em termos é o amor, né? E no amor está o perdão, né, que é oferecido por Deus em Cristo. Só que o que aconteceu nos últimos anos? Mesmo a psicologia secular, ou seja, aquela que não busca, né, se ancorar em princípios religiosos, porque a psicologia secular não faz isso, ela tem percebido cada vez mais o efeito terapêutico do perdão, né? E o perdão, de novo, o perdão pode acontecer, primeiro, eu me perdoar a mim mesmo por algo que eu fiz, ou eu perdoar um outro, né? Ou também eu ir pedir perdão, né? Tem dois elementos aqui, né? Eu até perguntaria o que é mais difícil, se é perdoar ou pedir perdão, né? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas não têm clareza. E talvez seja diferente para cada um de nós mesmo, né? Mas enfim, eu vou deixar tu voltar a perguntar, porque eu acho que eu tergiversei aqui. Falar sobre essa questão do eu perdoar a mim, eu perdoar ao outro, né? Isso me fez pensar assim, a gente pode falar que existem tipos de perdão diferentes? Sim, eu acho que podem ter tipos de perdão diferentes, sim. Chegou o meu diretor aqui. Estou aqui na obra. O Dr. Fernando Lucchesi, tá, que é um cardiologista famoso aqui no Rio Grande do Sul, ele está vinculado a um grupo de pesquisa em espiritualidade e saúde, e ele fez o primeiro capítulo do livro sobre o perdão, né, que nós organizamos. O título do livro dele é Perdoar Faz Bem à Saúde. E nesse livro ele traz elementos, ele fala pelo menos de 3 tipos de perdão, né? Um que seria um perdão decisional, né? É um perdão onde eu tomo a decisão consciente de não evitar aquele que me magoou, aquele que fez algo contra mim. Eu não quero buscar a vingança. O perdão decisional diz assim, olha, eu te perdoo. Eu tomo a decisão de não mais ficar chafurdando em cima disso que tu me fez. Tá? Por vezes, o perdão decisional, onde eu tomo conscientemente essa decisão de querer viver a vida com a pessoa que me machucou, como era antes, tá? Ele necessariamente pode trazer ainda elementos negativos na emoção. E aí entra o segundo tipo de perdão, que é o chamado perdão emocional. O perdão emocional, ele quase sempre vem junto com o decisional, né? E aí, há uma troca de sentimentos. Eu realmente consigo tirar a raiva, a mágoa, o rancor, e transformar esses elementos em compaixão, em piedade, em amor. Né? Então, é uma mudança interna, é uma mudança intrínseca, né? Que exige uma transformação íntima. Do campo de vista do cristianismo, por exemplo, o que nós vamos dizer? Que esse perdão quase só é possível a partir da ação do Espírito Santo. Quando eu compreendo de que assim como eu sou miserável pecador, como vai se dizer a Escritura, eu não posso ficar julgando os outros. Assim como Deus me perdoa incondicionalmente, né, eu preciso também perdoar os outros. Lembra a pergunta no Evangelho? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Não, 70 vezes 7. Opa, peraí. Ou seja, Deus diz, olha, perdoem sempre, porque nós erramos sempre. É só vocês pensarem, eu como pai, eu como marido, né? Eu erro todos os dias como marido. Eu erro todos os dias como pai. Eu erro todos os dias. Alguns dias mais, outros menos, mas assim, no nosso dia a dia, nós cometemos erros o tempo todo. Né? Então, eu preciso me transformar internamente e dizer assim, olha, assim como eu erro, assim como eu sou merecedor, eu preciso
ter esse perdão de Deus para mim, eu preciso compartilhar esse perdão imerecido que eu recebi, né? Que o perdão de Deus é um perdão gracioso, sem nenhum tipo de condicionalidade, que é o terceiro tipo de perdão, Max, que é o perdão condicional. E aí que é muito comum na nossa eu até te perdoo, mas tu vai ter que me levar para jantar. Eu até te perdoo, mas aquela frase, né? Essa ele me paga. Né? O perdão condicional é um perdão onde eu exijo desculpas do outro e digo assim, ó, eu até te perdoo, mas, né? Esse é um perdão de baixa qualidade, nós diríamos assim, né? E que não tem muito efeito para a saúde das pessoas, tá? Então, seriam basicamente esses 3 tipos de perdão. Claro, podemos falar do perdão humano e do perdão divino também, né? Eu já toquei nesse assunto. De certa maneira, acho que a minha questão agora próxima, ela vai entrar nessa discussão, né? Nós te apresentamos, né, Thomas? Você é psicólogo, mas você é pastor luterano também, né? Sim. E uma das grandes ênfases ou marcas da teologia luterana é a teologia da graça, ou é a ênfase na graça de Deus. Você tocou um pouquinho nisso quando você falou sobre os tipos de perdão, mas eu te pediria para desenvolver isso um pouquinho mais, porque me parece que isso é muito central, especialmente quando a gente fala desse tema culpa e perdão, a partir de uma perspectiva da teologia luterana. Poderia explorar isso um pouquinho mais, a teologia da graça, nesse binômio aí, culpa e perdão? Bom, esse é um conceito clássico dentro da teologia luterana, né, a teologia da graça. A graça, o que é isso? A graça é um presente, né? Partindo daquele pressuposto de que dentro de uma visão judaico-cristã, né, houve um rompimento na relação perfeita que havia entre Criador e criatura, né, lá no Gênesis. A partir desse momento, né, pós-queda, como tu bem colocaste antes, parece que faz parte do nosso DNA a condição de cometermos erros, transgressões e nos tornar culpados diante dela. A Escritura Sagrada é muito clara em dizer, né, não há nenhum justo sobre a terra, não há nenhum ser humano que não tenha pecado. E basta nós olhar para o espelhinho da gente, a gente vai ver aquilo que eu brinquei, né? Quantos erros eu cometi hoje? E, de novo, né, a gente comete erros por pensamentos, palavras, ações e omissões. Ou seja, alguns diriam assim, aquele ditado popular, né, quando a gente fala sobre culpa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para onde tu olha, alguma coisa tu fez. De maior ou menor gravidade, mas tu fez. Bom, sabendo disso, né, dentro da visão cristã, Deus providencia uma forma de redenção. Né? Como o ser humano não tem condições... No Antigo Testamento, por exemplo, como é que o homem buscava o seu perdão? A partir de sacrifícios, a partir de ritos expiatórios. Né? Já ouviram falar no bode expiatório? Né? Era um ritual dentro da religião judaica, no qual se pegava um cordeiro totalmente sem mancha, sem nenhum tipo de problema, era o mais perfeito de todos, se sacrificava ele, e nesse sacrifício desse cordeiro, era como se todos os pecados do povo, naquele ato, fossem apagados, deixassem de existir. É curioso porque isso a gente chama dentro da teologia tipo e antítipo, né? Porque Jesus Cristo é considerado, quem é católico também já, né, todo mundo cristão, o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo, o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, né? Que veio ao mundo para viver, sofrer e morrer em nosso lugar, né? Ou seja, quando a gente analisa Cristo, de novo, na visão cristã, Cristo não é apenas um bom homem, um homem passou pela terra, né? Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? É a dupla natureza que a gente chama. E este Cristo, analisando alguns artigos, né, que falam que Jesus Cristo muda, ele quebra um paradigma, daquele paradigma da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Você fez, você tem que pagar, que é o que o princípio da justiça humana faz ainda, né? De um modo geral, nós agimos assim. Não sei, quem é católico talvez saiba bem, mas como é que funciona a questão da penitência, né? Eu vou num padre, eu confesso o meu pecado, se é um pecadinho, muitas vezes o padre dizia, olha, 5 Ave Maria, 5 Padres Nossos, vai em paz, né? Se era um pecado de média gravidade,
bom, 20 Ave Marias, 20 Padres Nossos. Agora, se fosse um pecadão, eu não vou usar aqui um exemplo, mas se fosse um pecadão, bom, é 100 Ave Marias e 100 Padres Nossos. Ou seja, o pagamento sempre tem que ser proporcional ao tamanho do erro, da transgressão ou da culpa, que é o elemento que ainda a justiça dos homens faz, né? Quando eu falo em sala de aula que se Deus voltasse a fazer a lei de talião conosco, olho por olho, dente por dente, nós seríamos banguelas, caolhos, né? Carecas já somos, mas enfim, na verdade, assim, porque nós cometemos erros contra nós, contra as pessoas que a gente ama, contra as pessoas que a gente não tem relação nenhuma, né? A gente comete muitos erros. E aí Deus vem e diz assim, olha, apesar da miserabilidade, eu te perdoo, de graça e por graça. É a questão do que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz assim que a mensagem do cristianismo, ela é loucura para aqueles que não creem. O Paul Tournier é um psiquiatra suíço, e ele escreveu um livro chamado Tudo Deve Ser Pago. Ele parte do pressuposto antropológico de tudo aquilo que a gente faz tem que ser pago. Isso está enraizado dentro da nossa mente. Deus, na mensagem do Evangelho, quebra isso. Lembrem que Jesus, no alto da cruz, disse o quê? Para as pessoas que estavam blasfemando, gozando dele. Ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? Então, Deus em Cristo inaugura uma nova era em que nós somos perdoados totalmente a partir do amor, da compaixão de Deus em nosso, pelo ato vicário de Jesus Cristo. Né? E essa é a mensagem, digamos, central da Escritura Sagrada. Ela sempre converge para a cruz. Então, assim como disseste, nós temos duas grandes teologias, né, na luterana. A teologia da graça, que é essa, eu sou salvo sem nenhum mérito, porque Deus vem em meu favor e me perdoa incondicionalmente, desde que haja arrependimento sincero e confiança no seu perdão. Né? Alguns alunos dizem, o malfeitor na cruz, né? Um pouquinho antes de morrer, ele disse assim, pai, se possível, lembra a palavra do malfeitor ali na cruz, um pouquinho antes dele morrer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele estava dizendo? Padre, assim, se for possível, estamos morrendo aqui, tu não tem um lugarzinho no céu lá para mim? Aí Jesus Cristo responde assim, olha, meu amigo, tu pensa que a vida é tão fácil, assim, se tu convencer o guardinha ali a me dar um pouco de suco de uva, porque eu tô com muita sede, eu até te levo, tu arranjo um quartinho de fundos lá no céu. Quando eu falo isso para os alunos, não foi isso, né? Não foi. Jesus Cristo responde assim para ele, ainda hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Aí os meus alunos dizem, mas como, professor? Mas aí é muito fácil, eu posso pintar e bordar, viver a minha vida, nos últimos minutos da minha vida eu posso pedir perdão, Deus me perdoa? Eu disse, bom, se tu tá pensando assim, tu não entendeu nada. Entende? Porque até porque eu tô aqui na Ubra hoje. Quem me garante que eu vou chegar em casa hoje? Eu não sei, eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer um assalto, né? Mas que trágico. Não, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então eu não posso pensar, lá quando eu for velhinho, eu vou pedir perdão para Deus e Deus vai me perdoar. Não. Quando nós cremos em Deus e cremos nessa mensagem de amor, de perdão, há uma chamada metanoia, uma conversão, uma transformação interior, que faz com que a gente diga assim, eu não quero errar. Né? Por uma questão de que eu quero viver como Deus quer que eu viva. Motivado pelo amor de Deus por mim. Eu não quero mais prejudicar os outros. Né? Então, e sim, a resposta é, se nós estivermos realmente arrependidos e confiarmos de que Deus nos perdoa, apesar de todos os nossos erros e transgressões, Deus olha para nós, nos abraça em amor, em compaixão e diz, os teus pecados estão perdoados. É isso que ele faz. Né? Lembra? Considerando isso que tu falaste. Opa, desculpa. Uma das coisas uma das histórias mais fantásticas da Bíblia é aquele trecho da mulher adúltera, onde quando Jesus chega, é fantástico aquilo, né? Porque naquela época o adultério da mulher as mulheres podiam ser apedrejadas,
né, em público ali. E aí todo mundo com as pedrinhas, né? E aí chega Jesus, eles iam provar Jesus. E aí, Jesus, o que tu vai me dizer? É isso que ele começou, ele estava escrevendo no chão, assim, né? E o pessoal, vamos lá, vamos lá. Até que Jesus pega assim e diz assim, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Deve ter sido uma cena maravilhosa, né? Porque as pessoas, o quê? Jesus levou as pessoas a refletirem. Será que eu não tenho pecado? O que aconteceu na história? Onde é que estão aqueles que te acusam? Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós temos transgressões. Bom, ele diz assim, não serei eu que te condeno, vá e não peques mais. Interessantíssimo isso, né? Deus perdoa incondicionalmente. É algo, é uma loucura, é como diz o apóstolo Paulo, é loucura para aqueles que não acreditam, né? Até você pensando assim, pensem em nós, se alguém que fez uma coisa muito ruim pra gente, não sei se ouviram a expressão, até tu, Brutus, quando a gente é traído por alguém que a gente confiava profundamente, né? O até tu, Brutus, era justamente isso, um dos filhos apunhalou também, né? É muito difícil perdoar. Quanto mais grave tenha sido a transgressão, tanto mais difícil é perdoar, né? Mas nessa relação do perdão divino, ele sempre vem, ele sempre está disponível para nós. Por isso que é uma mudança de paradigma a partir de Jesus Cristo. O discurso de Cristo, dos evangelhos, ele quebra todo e qualquer paradigma. O que eu queria falar antes, né, Thomas, considerando essa tua ênfase aí, não, essa reflexão agora sobre o perdão divino, sobre a graça, né, mas também levando em consideração tudo que você trabalhou até agora. Uma das principais ações da igreja, podemos dizer, uma ação essencial da igreja, é anunciar a mensagem de Deus. Essa mensagem, ela traz uma palavra que a teologia luterana vai chamar de lei, né, que é uma palavra que condena, traz consigo a culpa, né, por nós não atendermos à vontade de Deus, mas o anúncio dessa palavra só é pleno se ele também traz o evangelho, que é justamente o anúncio dessa graça que nos abraça, apesar do nosso pecado, e nos perdoa, né? Então, a igreja traz, ou a fé cristã traz uma palavra que é lei, aí relacionamos à culpa, e uma palavra que é evangelho, relacionamos ao perdão. A minha pergunta para ti é, quando que a igreja, ou quando que o discurso da igreja aprisiona e quando que o discurso da igreja liberta? Bom, essa é uma resposta do ponto de vista teológico muito fácil de ser dita, não sei se os nossos ouvintes conseguem entender, né? A gente chama de legalismo, por exemplo, né? Uma palavra, ela pode ser dita e ela pode ser lei e evangelho. A mesma palavra pode ser vista como lei e como evangelho, né? A palavra de Deus como lei é justamente essa que ela entra como um cabresto na minha vida. Eu perco a liberdade de ser, né? Que é o julgamento. E aí, de novo, a igreja é muito criticada por ser muito hipócrita, né? Nós adoramos ficar sempre julgando os outros. Uma outra fala de Jesus que é maravilhosa: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, arranca a trave, o pedaço de pau, o argueiro do teu próprio olho, né? Então, a palavra de Deus, ela pode se tornar neurotizante. As igrejas insuflam a culpa, né? Porque essa é uma abordagem mais sociológica, de que a igreja sabe que se eu mantenho as pessoas pela culpa, elas se tornam minhas reféns. Então, isso é um perigo muito grande. Essa é uma igreja perigosa, né? Onde cai num legalismo muito grande. E aí eu me torno refém. Eu digo, tá, eu tenho aqui o perdão também, tá? Mas para tu meter esse perdão aqui, tu vai ter que fazer alguma coisa. Então, isso não é legal. Deus já fez tudo em Cristo, né? Então, nesse sentido, ela se torna negativa. E positivo quando eu digo, olha, gente, todos nós somos, inclusive nós, enquanto pastores, né, Max, os líderes religiosos, nós não somos diferentes de ninguém. Nós somos tão pecadores quanto aqueles, né, a quem a gente cuida. Então tem que ter muito cuidado para nós não termos, e é muito curioso isso, tá? As pessoas que têm uma consciência moral operante, né, uma consciência ativa, elas necessariamente não precisam ser legalistas. O que eu vou te dizer? Eu diria aqui, toda pessoa que é muito moralista tem rabo preso. É o meu entendimento, né? Tudo que é demais, parece que, aqui é uma visão mais psicológica, né?
e por pessoas que eu já conheci. Todo mundo que é muito moralista tem algo a esconder, porque eu ataco para me defender. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então muitas vezes as igrejas atacam para esconder o seu próprio mundo interno. Jung diria assim, né? Eu vivo o arquétipo da persona, que é aquilo que é bonitinho e que todo mundo quer ver. Mas tem o arquétipo da sombra, que é o nosso, na visão luterana, o velho homem, a natureza corrompida. Aí isso eu deixo escondidinho para ninguém ver, mas está ali dentro. Está ali dentro. Cada um de nós aqui tem o arquétipo da persona e da sombra. Só que a gente não quer mostrar o da sombra, né? Então, cuidado com isso. Se nós acharmos isso, a gente vai se tornar um chato de galocha e um hipócrita de carteirinha. A igreja não pode cair nisso. Fazer uma pergunta assim, bem bate-pronto assim, Thomas. O que o perdão não é? A gente falou sobre o que o perdão é. O que perdão não é? Perdoar não é esquecer, primeiramente. Tá? Então a gente diz assim, quem perdoa esquece. Não. Quanto mais forte foi, né, o impacto, eu sempre digo assim, a gente vai morrer, por vezes, com cicatrizes. Né? Então, não é esquecer, porque nós estamos na dimensão humana. Quando eu tenho um perdão decisional e emocional, eu levanto todas as manhãs e tento de novo dizer, eu não vou jogar na cara daquela pessoa aquilo que ela fez para mim. E vou ter que buscar, a espiritualidade ajuda a fazer isso, eu vou me espiritualizar para que isso não faça mal. E aqui é bem interessante, um outro elemento de que perdoar não é necessariamente reconciliar-se com. Eu posso perdoar a pessoa, mas isso necessariamente não quer dizer uma reconciliação. Vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, casos mais graves, né? Onde eu tenho, um homem, um marido que abusou sexualmente dos filhos. Tá? Isso gera abuso sexual ou mesmo violência física. Tá? Eu posso vir a perdoar, né? Aí há uma separação. Eu posso vir a perdoar esta pessoa, mas isso não quer dizer necessariamente que eu precisarei conviver novamente com ela dentro da minha casa. Tá? Então, existem muitos tipos as pessoas começam a misturar essas duas coisas e elas são diferentes. Tá? Eu posso perdoar realmente, mas isso não quer dizer que eu precise de novo viver com ela. Um outro elemento, Max, que é fundamental antes de... Estou vendo que a gente está quase chegando ao final ali, né? Com relação a culpa e perdão, para a gente entender a importância do perdão, tá? Da gente perdoar. Quando eu consigo perdoar alguém que me machucou muito, né, que me magoou profundamente, se nós pensarmos um pouquinho, quem de nós aqui está com mágoas, rancores de coisas que aconteceram, né? Por machucaduras que nós tivemos, que pessoas fizeram conosco. O que psicanalistas vão dizer? Quando eu alimento mágoas e rancores, eu simplesmente alimento o agressor dentro de mim. Por isso que as pessoas vão dizer, do ponto de vista não apenas cristão, né, que o perdão é libertador, do ponto de vista psicológico, psicanalítico, o ato de perdoar sinceramente é profundamente libertador. Quando eu consigo perdoar, ou seja, eu tenho compaixão daquele que me agrediu, não mais o ódio, não mais a raiva, eu me liberto, e eu rompo esse vínculo assim, mórbido que eu fiz com o agressor. Porque é curioso, né? Quando a gente está com raiva e rancor das pessoas, as pessoas estão vivendo dentro de nós. Às vezes elas nem sabem que nós estamos com mágoas e rancores, ou seja, mas ela está muito viva dentro de mim. Se a gente se pôr a perdoar, eu me liberto do meu agressor. É algo curioso, né? É um processo, obviamente, isso não é fazer um on-off, né? É um processo, mas a gente tem que se dar por conta disso. E aí, de novo, o Dr. Lucchesi coloca, né, dos efeitos benéficos do perdão. Quem guarda mágoas e rancores libera dentro de si substâncias que são muito análogas à questão do estresse, né? Então, pessoas que conseguem perdoar, né, elas reduzem a raiva, o ódio, né, elas começam a ter uma saúde mental e uma qualidade de vida muito melhor. Por isso que hoje, mesmo psicólogos seculares estão dizendo, né, das oficinas do perdão, das pessoas começarem a se dar por conta da importância
para a qualidade de vida das pessoas, o perdoar. É um ato de libertação. Thomas, como você mesmo mencionou, o nosso tempo aí já urge, né? Mas eu não quero, assim, encerrar essa nossa conversa sem poder dar oportunidade também para aquelas pessoas que estão nos acompanhando de alguma maneira interagirem, tá? Então, eu vou partilhar agora aí algumas das postagens, mais perguntas, mas também comentários, né? Para você fazer pelo menos uma reação rápida e ver se a gente consegue pelo menos 3 ou 4 pessoas ainda interagindo com a gente. Você acabou de falar sobre a importância do perdoar, parece que mencionou alguma coisa sobre clínicas que meio que lidam com isso, né? Nós temos uma postagem aqui, eu vou destacar, da Igreja Luterana de Campo Grande, algum líder da igreja, talvez o próprio pastor fez a postagem, né? Trazendo uma informação que confirma o que você disse, né? Existem clínicas que ensinam a perdoar para uma consciência tranquila, o que não perdoa sofre muitas vezes mais que o que causou o ferimento. Eu quero trazer aqui uma pergunta da Rose Ranzolin, né? Ela, não sei se um pedido, talvez, poderia deixar uma ideia ou uma frase desta dialética entre culpa e perdão, né? Talvez uma coisa assim, pá, né? Tem alguma coisa assim que vem à tua mente que tu acha que daria para deixar, que fala dessa relação entre culpa e perdão? É difícil uma frase que consiga sintetizar essa dialética, né? Porque o que eu acho que é importante, né, nessa relação de culpa e perdão, é esse movimento constante que nós precisamos fazer, né, no sentido de refletir sobre as nossas culpas, sobre os nossos erros, sobre as nossas transgressões, e ter, digamos, em mente essa questão de que, sim, a consciência de que eu sou falho, mas não tornar isso um conformismo. Né, a questão, daí nós chamamos uma cauterização da consciência. Todo mundo faz. Eu me lembro que em sala de aula a gente dizia assim, você traiu? Foi traída? Trai também, entende? É como se fosse assim uma normalização do erro. Então, um grande problema hoje na sociedade é a normalização dos erros. Cada um por si. E aí, de repente, se a gente faz isso, o perdão perde o seu valor, né? Então, esse é um perigo muito grande. Eu não sabia... Se tu me permite te interromper, você falou sobre a normalização do valor, e me parece, somando ao que a Rose colocou aqui, que tem uma pergunta da terapeuta Angélica Boff, que lida com esse tema, né? Aqui as postagens foram feitas à medida que você estava falando, né? Então, aqui, se não me engano, essa pergunta dela é dentro do contexto daquela tua fala sobre como culturas têm regras morais diferentes. Eu acho que está alinhada essa linha, por isso, a tua fala, por isso que eu quis colocá-la aqui. Mas a culpa e a noção do que é errado não é apenas variável, conforme a moral social. Está relacionada também com a ética, que é única, ao meu entender. Proteção da vida em última instância, não é? Né? Então, parece que ela está falando que existem coisas que são variáveis no nível da moral, mas parece que ela está querendo dizer que também tem coisas que não variam, não são princípios éticos assim que não dá para abrir mão deles, né? Então ela pergunta, não é isso daí? Pois é, mas olha só, de novo, né? A questão do conceito de moral de ética geraria uma webinar sozinha, né? É um conceito bem interessante. Daquilo que é, digamos assim, os princípios basilares de praticamente todo relacionamento humano. Então, a honestidade seria um deles. Nós temos, por exemplo, no Brasil, a ideia da lei de Gerson. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Ou seja, de novo, se torna uma normalização do jeitinho brasileiro. Que isso não é errado. Né? Eu vou burlar no imposto de renda porque o governo me cobra tanto. Isso não é errado. Né? Nós gostamos muito de nos auto-justificar. Mas eu concordo de que, sim, há coisas que são invariáveis. Mas, de novo, num ser humano normal, que tem uma consciência moral operante, existem coisas que as pessoas não precisam me dizer que estava errado. A gente tem um feeling de que a gente... Né, de repente eu falei uma frase aqui, em sala de aula eu via isso. Eu falava, às vezes, alguma coisa, muita gente ria. Aí eu via que algum aluno ficava assim com... Né, e às vezes eu ia conversar com esse aluno e aquela frase para ele pegou num calcanhar de Aquiles, em alguma coisa que foi... E aí a gente entende a questão do feeling, essa relação, ela está no campo da subjetividade. Então,
Às vezes a gente não fez nada errado do ponto de vista objetivo, e a gente mesmo assim se sente que tenha feito alguma errada. Não foi isso que eu quis dizer, entende? As pessoas, de novo, a palavra que sai da minha boca pode ter uma intenção, mas quando ela chega no coração do outro, ela pode ter sofrido, né, a partir do mundo interno desse sujeito, mudanças. E aí quando a gente percebe que fez isso, a gente se sente culpado, mesmo a gente não tendo feito nada errado. Então, até a mesma questão, de novo, entra numa questão de dilema ético, direito à vida em última instância, né? Nós vemos dilemas éticos o tempo todo, né? Então, às vezes, aquilo que eu falei, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente vai errar de um lado ou de outro, né? A gente, às vezes, tem que fazer escolhas. E, eu estou dedicado ao meu trabalho porque é importante isso. Mas, ao mesmo tempo que eu estou dedicado ao meu trabalho, eu estou deixando a minha esposa e os meus filhos, de repente, que queriam a minha presença também, entende? A vida da gente é assim, né? Então, é muito perigoso a gente ficar julgando uns aos outros, porque nós sempre julgamos a partir dos nossos próprios parâmetros. Então, eu acho que essa questão das verdades absolutas, elas nem sempre são absolutas, né? Mas, enfim. Muito bem. Eu peço perdão, né? A gente está com o tempo aí praticamente esgotado. Eu só vou conseguir ainda passar mais uma pergunta para o Thomas e peço perdão àqueles que não tiveram a sua pergunta atendida, né? Mas vocês podem entrar em contato com a gente pelo e-mail que vocês receberam no e-mail de vocês, pastoral@uber.br, que a gente encaminha as perguntas de vocês para o Thomas depois, se vocês quiserem aprofundar o assunto, tá? A última pergunta, então, que eu vou trazer aqui para vocês, Thomas, é do Fabiano Ciano, né? Sim. Não sinto culpa de nada, não tenho de que me arrepender, né? Então ele está como se alguém estivesse exclamando isso, né? Como aluno de teologia surgiu a questão: como trabalhar com uma pessoa assim dentro de uma congregação, né? Eu poderia dizer que a gente pode expandir isso, né? Em qualquer relação, alguém que não sente culpa do que está fazendo, mesmo que a gente diria que é algo culpável. Acho que é essa a pergunta, né? Como lidar com isso? Bom, de novo, aqui nós podemos avançar muito, né? Existem perfis de personalidade, né, de pessoas que são muito narcísicas, por exemplo, que elas pintam e bordam, nem percebem que elas estão atropelando os outros, né? Então, qual é o papel de um conselheiro, de um terapeuta? Agir como um espelho, tá? O primeiro momento é fazer a pessoa tentar perceber, como assim não tem culpa de nada, não tem de se arrepender, entende? A pessoa tem que levar o indivíduo a perceber, isso é bem importante, tá? A terapia, a gente acha que o indivíduo só pensar em si mesmo, bobagem. Nunca um terapeuta sério vai fazer isso. Dá vazão aos teus prazeres, a todo mundo. Não funciona assim. Sempre tem o princípio da alteridade. Eu vivo num mundo de relação, então tu tem que sempre ter o cuidado com relação a isso. Então a gente sempre tem que tentar levar o indivíduo a se perceber, né, a ter insights. Espera aí, como assim não tem culpa de nada? Né? Bom, quando isso não funciona, do ponto de vista da sutileza, né, às vezes é um pouquinho moroso, tu levar a pessoa, aí eu diria assim, às vezes tem que dar uma de analista de Bagé, terapia do joelhaço, né, de dizer assim, meu amigo, como assim? Tu fica fazendo isso, como é que tu tá dizendo que tu não tem culpa de nada? Né? A história de Natan e Davi é muito interessante. Davi era o rei, né? Aí o Natan, que era o profeta, o Davi tinha visto lá a mulher, traiu, né, e matou o marido dela ainda, né? Botando na primeira linha de batalha. E tava ali, porque ele era o rei, né? Aí o profeta vai para ele e começa a contar uma historinha, né? E é uma historinha exatamente do que aconteceu com ele, né? Ele fez uma metáfora. E o Davi, na hora, diz assim, negação, né? Mas esse cara tem que ser morto. Ele não conseguia perceber que ele tinha feito errado. Aí o profeta Natan disse, meu amigo, eu tô falando de ti, tu não percebeu? Entende? É terapia do joelhaço, por vezes, né? Mas não é a primeira intervenção. Primeiro, vamos agir como um espelho, fazer o indivíduo se olhar para dentro de si, né? Colocar algumas orientações, mas dependendo, é confrontação. A confrontação é um recurso terapêutico para pessoas que não têm. Porque, sim, se o cara não tem culpa de nada, eu diria assim, esse cara tem um traço psicopático. Entende? Se ele bate na mulher, a mulher tem com o olho roxo, os filhos estão sempre... E não tem? Bom, aí eu preciso intervir até no sentido protetivo desta família. E, por vezes, o terapeuta entra uma questão de ordem ética aí, né, muito complicado.
Mas, por vezes, tu tem que ir por pau, né? Confrontar. Thomas, eu quero encerrar aqui trazendo aí uma citação. Quem compartilhou essa citação foi a Marione. Citação aí de alguém uma pessoa de peso. Olha só o que a Marione destacou aqui na citação dela. Bah, interessantíssimo isso. Eu vi o arquétipo da persona, a imagem bonita, que quero vender, mas ao arquétipo da sombra, o velho homem que quer esconder. Citação de Dr. Thomas. Thomas. E com isso aí, a gente, porque para mim a Marione aqui está fazendo um reconhecimento aí, a tua contribuição, a gente quer com isso aí demonstrar o nosso agradecimento por você ter se disponibilizado para ter essa conversa com a gente aí. Queres trazer uma palavra aí final de encerramento? O que eu vou dizer? Bom, lembrando que os arquétipos, né, é uma terapia do Jung, né, extremamente pertinente. Eu falo para meus alunos que nós vivemos com máscaras sociais, e eu digo benditas máscaras, porque se nós não, como ódio é hipocrisia, tá? Mas assim, se nós não pudéssemos colocar algumas máscaras, né, socialmente, ninguém nos suportaria. Nós teríamos que morar, todos nós, em ilhas desertas, né? Então, mas ter muito cuidado para que a gente sempre se reconheça atrás da máscara, sabendo que a persona da sombra somos cada um de nós também, né? Então, assim, como palavra final, gente, sempre uma introspecção sobre a nossa vida, né? Olhem, se tem culpas que estão atrapalhando vocês, que estão agarrando vocês, ela é uma sanguessuga que ela tira a energia de viver. Procurem ajuda, tá? O auto-perdão, a busca do perdão de si mesmo, ele muitas vezes tem que ser mediado por um profissional, por alguém que tem um pouco mais de competência, né? E creiam, né, de que, na perspectiva cristã, nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, que é profundamente apaixonado por cada um de nós, apesar de toda a nossa miserabilidade. O amor de Deus, né, por nós, que nos perdoa sempre, sempre, sempre. Este amor, esta compaixão de Deus conosco, que ela possa ser repartida com as pessoas que a gente vive e convive cotidianamente. Eu garanto para vocês que se nós conseguíssemos nos libertar das mágoas e rancores, vivendo o amor de Deus em nós, perdoando, né? Lembra que a gente faz no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, né? Os nossos devedores. A gente vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais saudável, se nós exercitarmos o perdão que aprendemos de Deus, que é nos dado como presente, se a gente viver esse perdão todos os dias conosco mesmo e com as pessoas que a gente convive. Muito obrigado pela oportunidade, né? Desculpe alguma coisa, é um tema muito amplo, muito grande, mas espero ter podido auxiliar um pouquinho. Que isso, Thomas, a gente agradece, acho que não tem nada para desculpar, realmente foi muito enriquecedor, né, e as próprias manifestações aqui dão, né, testemunho disso, né. Nós agradecemos a você mais uma vez, Thomas, mas de maneira especial também agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, né, que participaram aí com perguntas e comentários, e aqueles que ainda vão vir assistir, né, a gente vai colocar, disponibilizar mais tarde esse vídeo aí, público no nosso canal no YouTube, e outras pessoas que vierem nos assistir, foi um prazer ter a companhia de vocês. Um abraço bem grande, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado pela participação aí.